36. Realeazeit capítulo 211 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Roland sentou-se em sua mesa enquanto lia, com grande interesse, o mais recente relatório do primeiro exército de seu cavaleiro-chefe. Neste momento, o rosto de Carter expressava diversas emoções, como se ele estivesse um pouco apreensivo, com grandes expectativas, bem diferente de sua habitual aparência, séria e cuidadosa. Provavelmente isso tem algo a ver com a Estrela do Oeste. Roland pensou. Sobre o evento do último passeio entre Carter e Mai, Roland já sabia. Afinal, como um dos principais membros do primeiro exército, Carter também representava o exército. Então, cada movimento seria naturalmente notado. Para não falar de Mai, a mulher que caminhava ao seu lado, que atrairia a atenção de todos os homens para si. Quando eles apareceram lado a lado nas ruas de Vila Fronteiriça pela primeira vez, seus guardas imediatamente falaram do ocorrido para Roland. Em relação a esse tipo de assunto, Roland não se importava. Carter era aproximadamente 2 a 3 anos mais velho que ele. Por isso, era normal achar estranho o fato de ele ainda não ter se casado. E podendo realmente encontrar sua outra metade na região oeste, não era tão ruim, desde que não interferisse com seu trabalho. De acordo com o relatório do cavaleiro, o primeiro exército estava equipado com cerca de 200 fuzis de repetição, sendo que a cada dia, eram fabricados em torno de 12 fuzis. De fato, se as matérias-primas fossem suficientes, a capacidade de produção de Ana poderia ser aumentada várias vezes. Mas, ao mesmo tempo, ela também era responsável pela refinação de ferro-gus em aço e a fabricação de motores a vapor, excedendo a sua capacidade desacelerando os processos em andamento. No entanto, essa velocidade ainda era aceitável. Afinal, o primeiro exército possuía apenas 600 soldados. Então, 1 mês e meio já seria o suficiente para substituir completamente todas as suas armas. Além disso, antes da próxima expansão populacional, a quantidade de militares não poderia ser expandida, de qualquer maneira. Outro ponto do relatório foi a formação do segundo exército. Após verificações meticulosas, os civis recrutados de Forte Cancioneiro foram incorporados ao segundo exército, tornando o processo de treinamento mais prático e seguro. Atualmente, todos eles estavam passando por um treinamento disciplinar, que seguia o mesmo padrão do treinamento militar. Então, à noite, eles receberiam educação ideológica, na tentativa de permitir que esses civis pensem em si mesmos como protetores da região oeste o mais rápido possível, fazendo-os acreditar que a segurança de seus entes queridos deveria ser protegida por eles. Atualmente, o treinamento do segundo exército está progredindo bem. A estimativa atual é que eles comecem a prática de tiro nesta semana. Até lá, teremos armas suficientes para substituir as velhas, de modo que todos os soldados do segundo exército possam ter, cada um, uma das antigas pistolas de pederneira. Carter concluiu. Esta era a vantagem das armas de fogo. Para treinar um soldado com armas brancas, em geral, era necessário pelo menos 1 ano. Para cavaleiros, 5 ou 6 anos de treinamento teriam que ser gastos, enquanto que soldados equipados com armas de fogo já poderiam ser despachados em missões militares com apenas 1 mês de treinamento. Além disso, quanto mais longa for a batalha, maior será a vantagem das armas de fogo. Afinal de contas, puxar um gatilho era muito mais seguro do que lutar com uma espada. Durante a prática de tiro, os supervisores devem prestar atenção ao número de armas, quantas foram distribuídas e quantas delas voltaram. O mesmo aplica-se à pólvora. Quando for distribuída para treinamento, os veteranos do primeiro exército serão os responsáveis pela sua supervisão. Sim. Carter assentiu. Muito bem. Roland dispensou o cavaleiro com um aceno. Por hoje é só. Você também deve estar ocupado. Vossa Alteza. Carter hesitou. Lembro que o senhor disse que o perfume misturado com o sabão era feito de cana-de-açúcar. Isso era verdade? Sim. O príncipe disse, sentado na cadeira. Qual é o problema? Essa cana-de-açúcar é cara? Não. É apenas uma planta comum. Ouvi falar que um frasco de perfume do tamanho do polegar poderia ser vendido por 5 peças de ouro na cidade real de Castelo Cinza. Carter coçou a cabeça. Se for o caso, não deveríamos fabricar o perfume de cana-de-açúcar para conseguirmos uma enorme renda para a vila? 5 peças de ouro. Roland ficou assustado, pois ele nunca considerou este ponto. Recordando a vida anterior no palácio,
O quarto princípio nunca se importou com o preço das commodities, quanto mais se preocupar com o preço do perfume, algo com o qual ele tinha pouco contato. Apenas as mulheres se importariam com algo que traria um leve aroma e nada mais. Sua real intenção não foi a de criar perfumes, mas sim de aromatizar os sabões. Caso contrário, de que adianta ter um banheiro com água corrente se não houver, ao menos, um sabonete? A sensação de ter todo o seu corpo coberto por bolhas era maravilhosa. Se um pequeno frasco de perfume pudesse ser vendido por várias peças de ouro, essa ideia era realmente muito boa. Ao contrário dos espelhos com o revestimento de Soraya, a matéria-prima da cana-de-açúcar e das flores era muito mais barata do que a do cristal. Pensando nisso, Roland riu. Essa ideia não é ruim, irei considerar. Vossa Alteza Real. Cana-de-açúcar, posso pegar uma? O cavaleiro perguntou com um olhar cheio de expectativa. Claro. Ao ouvi-lo falar desta maneira, Roland já sabia o que Carter planejava fazer. Afinal, eles estavam na fronteira da região oeste. Ao contrário do Porto de Água Clara, as plantas dos fiordes eram relativamente raras nesta região. Então, cana-de-açúcar era um excelente presente para uma dama. Elas estão crescendo próximas a uma das paredes do quintal. Basta escolher algumas para você. Obrigado, Vossa Alteza. Carter saudou. Depois, Roland chamou Barov. Bem, chamá-la de ministro adjunto já não era mais apropriado. Como principal funcionário da prefeitura, ele já poderia ser considerado um ministro de vila fronteiriça. Depois que Barov sentou-se, Roland escreveu grosseiramente o plano de negócio dos perfumes. Será que podemos ganhar uma imensa quantidade de ouro com isso? Ele não respondeu imediatamente, mas, logo depois, perguntou com olhos arregalados. Vossa Alteza, o senhor tem certeza que o perfume é produzido a partir da cana-de-açúcar? Você também não usa o sabão perfumado? O sabão só possui essa fragrância porque eu misturei perfume. Roland abriu as mãos. As matérias-primas, de fato, são baratas, mas eu não sabia que o perfume na cidade real de Castelo Cinza era tão caro, não até Carter ter me contado. Muito mais do que isso, Vossa Alteza, Barov disse com entusiasmo. O perfume é o produto mais secreto da oficina alquímica da cidade real de Castelo Cinza. Todos os anos eles produzem aproximadamente 1000 frascos, mas apenas uma pequena parte é vendida na capital. O resto segue para ser vendido em outras cidades de Castelo Cinza, e lá eles aumentam o preço em 20 a 30%. E isso aumenta ainda mais para os fiordes ou outros reinos, com o preço praticamente dobrando de valor. Para evitar que os comerciantes lucrem com a diferença entre valores, além de a oficina controlar rigorosamente os preços dos perfumes em outros lugares, também escolhe a dedo os comerciantes que farão a venda. Então, caso o senhor consiga produzir perfume, mesmo que seja vendido apenas na cidade Carmesim ou na Serra do Dragão Caído, Vossa Alteza definitivamente irá obter um generoso retorno. Então, é assim. Seus 20 anos servindo como assistente do ministro das Finanças não foram por nada. Roland pensou. Em relação aos preços das commodities e a atual situação do mercado, Barov é realmente magnífico. Com esta informação, Roland formou um plano preliminar em sua mente. Havia muitas maneiras de fazer perfume e o método mais simples era esmagar as pétalas ou ervas com fragrâncias únicas e deixá-las no álcool. O álcool, como solvente, extrai as substâncias responsáveis pelo aroma, obtendo-se um óleo perfumado após a evaporação. Por fim, o produto seria retirado, filtrado e diluído. De forma simplificada, o álcool era um produto obtido do esmagamento da cana-de-açúcar. Enquanto que para as fragrâncias, Roland poderia usar pétalas de rosas ou flores mais simples, como alecrim e baunilha. No entanto, uma vez que era necessário alcançar a produção em larga escala, a melhor escolha seria permitir que Ramos usasse sua magia para transformar uma planta, a fim de fazê-la secretar diretamente esse óleo perfumado. Além do perfume, a indústria também poderia produzir açúcar branco e licor. Logo, Roland produziria muitos bens de consumo. Embora o lucro de tais produtos fosse menor do que obtido com a venda de perfumes, se vendidos às pessoas da vila por um preço baixo, enriqueceriam e garantiriam subsídios para uma alimentação mais rica e balanceada. Para Roland, o principal motivo do fraco desenvolvimento da indústria de bens de consumo era devido à escassez de mão de obra junto ao baixo lucro, pois a produção ainda era em pequena escala. Por causa disso, do baixo número de pessoas e suas limitações, ao se investir em uma indústria de base, ou seja, uma indústria pesada,
Seria a abordagem mais rentável. 2. Como a fabricação de perfume era incrivelmente lucrativa, talvez ele pudesse aproveitar esta oportunidade para compensar a deficiência de matéria-prima e mão de obra. Heleaswit capítulo 212. Já era o segundo mês do verão e, como previsto, Margaret chegou em Vila Fronteiriça. Desta vez, a quantidade de navios trazidos pelo grupo de comércio era muito superior ao que o cais poderia acomodar, de forma que muitos navios agora tinham que atracar pelo rio e esperar o término do descarregamento dos outros navios que estavam na frente para, finalmente, poderem atracar. Isso fez com que Roland percebesse que o cais da vila teria que ser expandido. Este mês, a Companhia Industrial de Castelo Cinza finalmente completou sua tarefa, e ao reduzir a taxa de rejeição de peças para 40%, eles produziram com sucesso 3 motores a vapor para o dia da entrega. Entretanto, em comparação com a terceira geração atual dos motores utilizados em Vila Fronteiriça, os produtos comerciais, ou seja, os motores a vapor fabricados para venda, manufaturados na fábrica, ainda vazavam ar, eram barulhentos, vibravam muito e tinham outros aspectos que os tornavam de qualidade bem inferior. Mas, em comparação com a geração anterior, ainda era um grande progresso. A Câmara de Comércio da Bahia Lua Crescente trouxe uma equipe composta por 300 artesãos, conforme o combinado. Roland colocou todos eles no Parque Industrial no lado sul do Rio Vermelho. Também construiu uma nova fábrica de madeira além da fábrica original, e incumbiu a Carla a construção de um dormitório próximo ao rio para os funcionários. Para o processo de corte dos troncos de madeira, visando completar a construção do dormitório em apenas um mês, ele instruiu Carla a cuidar de questões técnicas enquanto Anne iria cortar e fatiar os materiais. Assim, o processo que envolvia os troncos, originalmente mais demorada, foi completado em apenas 2 dias. Carl ficou impressionado com o progresso de Anne em sua habilidade. Com apenas meio ano, essa fraca e tímida garota tinha se tornado tão brilhante e autoconfiante que era inacreditável. No castelo, Roland realizou um jantar pomposo, dando boas-vindas à chegada do grupo comercial. Ao mesmo tempo, também foi a primeira vez que o licor branco foi apresentado aos comerciantes. Toda vez que chegamos aqui o senhor nos apresenta coisas novas. Margaret realmente não mentiu. Og exclamou, até o vinho é tão fora do comum. Isso, licor branco. Margaret lembrou. Sim, licor branco. Ao experimentá-lo, a sensação é de que tanto a cerveja quanto o vinho são bebidas sem muito sabor. Og, com um sorriso, tomou todo o licor de sua taça em um gole só. Vossa Alteza, esse produto, o senhor poderia me vender alguns lotes, não? Ainda prefiro vinho de fruta. Esse licor branco é muito ardente para o meu gosto. Margaret sorriu balançando a cabeça. Isso tem a ver com preferências pessoais. A alta concentração de licor destilado não é para todos os gostos. Roland disse sorrindo. Eu também não planejo vendê-lo, por isso quis que vocês experimentassem, já que consegui produzir algumas garrafas. Nessa época em que o consumo de bebidas fermentadas ainda era o padrão, bebidas alcoólicas destiladas claramente ofereciam um ótimo potencial para abrir um novo mercado, como o licor branco, o rum, o uísque e a vodka, todas bebidas destiladas com alto teor alcoólico. E, juntamente com estas bebidas destiladas, as bebidas alcoólicas fermentadas também poderiam impulsionar este tipo de indústria. No entanto, por enquanto, ainda era muito cedo para abrir esta indústria em Vila Fronteiriça. Vossa Alteza, trago comigo algumas notícias de acordo com o assunto que o senhor mencionou em sua carta anterior. Margaret começou. Não houveram muitas mudanças desde que a igreja assumiu o reino de inverno eterno. Atualmente, eles estão enfrentando uma resistência muito forte do reino de Coração de Lobo. Por isso, reuniram todas as suas tropas no Castelo do Dente Quebrado, mas não conseguiram avançar nos últimos 2 meses. Além disso, o Reino do Alvorecer enviou uma mensagem a Castelo Cinza que, diferente do objetivo que a igreja tem de eliminar as bruxas, eles, na verdade, querem assumir os 4 reinos. Eles sugeriram o estabelecimento de uma aliança entre os 2 países, expulsando as forças da igreja de seus reinos e lutando conjuntamente contra a cidade sagrada de Hermes. Como a cidade real respondeu? Roland perguntou. O primeiro-ministro do reino, Marques Wick, recusou imediatamente essa proposta, e até denunciou o Reino do Alvorecer por falar coisas sem sentido. Margaret deu de ombros. Este assunto causou um grande alvoroço na cidade real. Mesmo a nobreza foi incapaz de chegar em uma conclusão consistente. Até onde eu sei,
Muitas pessoas apoiam a ideia de uma aliança. Afinal, até o momento, a Igreja não deu sinal de que devolverá a soberania do reino ao sucessor do reino de inverno eterno. Timóteo não deu um passo à frente. A resposta foi certamente para incitar Timóteo. Neste momento ele próprio está dirigindo-se com seu exército para o leste. Margarete mostrou uma expressão um tanto digna. Ouvi dizer que havia uma enorme frota ao leste do condado de Ventomar que atacou e saqueou a costa leste. Eles não pararam por nada, e mesmo as igrejas não foram poupadas. Muitos comerciantes dos fiordes também foram saqueados e tiveram enormes prejuízos. Muitas pessoas se tornaram fugitivas na região oeste. Og e eu já abrigamos muitos deles. Margarete acrescentou, eles disseram que os saqueadores já não estavam apenas pegando dinheiro, mas, também, levando pessoas e saqueando todas as suas posses. Depois disso, eles queimariam tudo que foi deixado para trás. Parece que eles querem transformar toda a região leste em uma terra de cinzas. Este é um golpe absolutamente severo para a aristocracia da região leste que recentemente foi subjugada por Timóteo. Normalmente, saber que Timóteo estava sofrendo um ataque maciço deveria ser algo a comemorar, mas quando soube que o outro lado havia capturado a população, Roland sentiu algumas pontadas de dor em seu coração. Aqueles que conseguiram escapar, o senhor está interessado neles? Margarete sorriu levemente, depois de ler a carta. Já adivinhei que o senhor poderia querer comprar um grande número de escravos para enriquecer a força de trabalho em seu território. No entanto, em comparação com os refugiados estrangeiros do Reino de Inverno Eterno e do Reino de Coração de Lobo, os refugiados de Castelo Cinza podem não estar dispostos a vender-se como escravos. Não preciso deles como escravos. Enquanto essas pessoas estiverem dispostas a vir até Vila Fronteiriça para se estabelecerem, haverá comida e habitação para elas, e elas também serão pagas por seu trabalho. Após Roland corrigir o pensamento de Margarete, ele também percebeu que esta era uma boa oportunidade para expandir a população da vila, mesmo que as notícias tenham chegado um pouco atrasadas. Quantas pessoas estão lá? A maioria dos refugiados robustos e fortes já foram capturados pela nobreza e pelas caravanas, mas ainda deve haver quase 10.000 pessoas reunidas na parte exterior da cidade real de Castelo Cinza. No entanto, a maioria destas pessoas são mulheres e crianças. Tudo bem. Eu enviarei alguém para perscrutá-los e trazê-los para cá. O príncipe disse, no caso de eu querer trazê-los, preciso lidar com os funcionários da prefeitura da cidade real de Castelo Cinza. Não precisará. Margarete acenou com a mão para enfatizar suas palavras. Eles serão eternamente gratos por alguém tê-los levados para longe. Caso contrário, o alimento que eles têm não será suficiente. No caso do número continuar a aumentar, pode até tornar-se possível que a falta de comida cause confusão e motins. Após o jantar, Roland voltou para o escritório e chamou o Theo, sua guarda pessoal. Este incidente fez com que ele percebesse o quão atrasado seu sistema de inteligência era atualmente. Se ele tivesse recebido a informação sobre o problema dos refugiados imediatamente, ele poderia ter feito os preparativos antes. No fim, isso teria permitido que ele trouxesse ainda mais pessoas para a vila fronteiriça. Mas até agora, sua compreensão do mundo exterior limitava-se apenas à informação que ele obtinha das caravanas que chegavam uma vez por mês, e uma taxa como essa simplesmente não era capaz de atender suas demandas. Mesmo com seu exército estacionado em Forte Cancioneiro, que tinha sido estabelecido como um ponto de revezamento, ele só podia monitorar a região oeste. Se ele realmente quisesse competir pelo trono de Castelo Cinza, ele teria que estender sua rede de inteligência para cobrir todo o reino, ou melhor ainda, todo o continente. Agora, Roland não tinha um número suficiente de subordinados leais e devotos que ela poderia usar para estabelecer uma rede de inteligência completa, muito menos colocar espiões em todas as partes do país para trabalhar como seus agentes secretos. Portanto, ele começou a estabelecer as bases enviando algumas pessoas para a cidade real de Castelo Cinza, deixando-as coletar informações da cidade e das regiões externas. Não era necessário que eles começassem com um monitoramento detalhado, mas dessa forma, ele ainda poderia, pelo menos, ter uma compreensão aproximada da situação geral e não ter que ficar no escuro, assumindo uma posição passiva como hoje. Estando ciente da influência de Theo entre os ratos do submundo da cidade real de Castelo Cinza, o príncipe sabia que ele era o melhor candidato para o trabalho. O senhor quer que eu siga a caravana para a cidade real de Castelo Cinza? Theo estava incrédulo. Isso mesmo. Você terá duas missões.
Sua primeira missão é encontrar-se com os refugiados da região leste. Vou enviar um grupo de 100 soldados com você que será responsável por escoltar os refugiados de volta à vila fronteiriça. Vou informá-lo mais tarde sobre as condições específicas da triagem, mas isso ainda será antes que a caravana saia. Sim, senhor. Sua segunda missão será o seguinte: quando toda essa demanda de refugiados se acalmar, você ainda ficará na cidade real de Castelo Cinza e começará a coletar informações de todos os lugares da cidade para mim. Como você já está acostumado a lidar com os ratos do submundo, você deve estar bem ciente sobre como trabalhar com eles. Além disso, a Câmara de Comércio de Margaret irá apoiá-lo totalmente. Ao existir tarefas que exijam dinheiro, você pode ir até ela e pedir o quanto for necessário. Comparado com a sua antiga tarefa de ir à Cidade Carmesim para espalhar aquelas notícias sobre as bruxas, desta vez, seus fundos serão ilimitados. Roland colocou um revólver na mesa. Preste atenção e proteja-se. Espero receber boas notícias em breve. Heliaswit capítulo 213. 4 dias depois, a frota mercante içou as velas e partiu de vila fronteiriça. Theo e 100 membros do primeiro exército estavam em um navio acompanhando a frota até a cidade real de Castelo Cinza. Durante esses dias, Roland e Margaret chegaram a um acordo, o qual descrevia que Theo poderia ir à loja de Margaret para solicitar qualquer quantidade de peças de ouro. Todo o investimento seria deduzido do motor a vapor. Além disso, Roland também precisava pagar 1% adicional de juros. Desta vez, mesmo com a quantidade de salitre e minério sendo 2 vezes maior que a da entrega anterior, Roland ainda havia recebido mais de 2.200 peças de ouro, pois Margaret pagou a Roland, antecipadamente, uma quantia em dinheiro para transformar 2 navios normais em navios movidos a vapor. Este retorno era inconcebível durante os meses dos demônios, pois mesmo se Roland vendesse toda a produção de minério em um mês, ele teria apenas um retorno de 300 peças de ouro. O dia em que a caravana partiu também foi o dia em que Magia voou de volta para os fiordes. Conforme o acordo feito com Cinzas, ela viajaria para as ilhas dos fiordes trazendo notícias sobre o continente. Roland escreveu uma carta especialmente longa que Magia teria que levar junto. Além de expressar seu desejo de cooperação, ele esperava que a quinta princesa pudesse despachar algumas bruxas assistentes para ajudá-lo. Na carta, ele não se dirigia como seu irmão, mas como o Lorde de Vila Fronteiriça e agora, depois de matar Duque Rian, Lorde da região oeste. Embora a possibilidade de que Tilly aceitasse seu pedido fosse mínima, ele ainda queria tentar. De qualquer maneira, elaborar cartas não era algo muito trabalhoso. A despedida ocorreu no quintal do castelo, com todas as bruxas presentes. Rouxinol lhe deu uma pequena sacola de peixe seco, enquanto Raio lhe dava um pacote de pimenta moída. As outras bruxas também estavam relutantes com a separação, dirigindo-se até Magia para acariciar suas penas e abraçá-la dizendo adeus, pensando na possibilidade de nunca se verem novamente, como se estivessem em uma batalha. Eu vou voltar, Pru, pode ter certeza, Magia disse, levantando a cabeça. Volto em breve, Pru, e se Tilly não permitir que você volte? Raio perguntou com preocupação. Pru, o pombo encolheu seu pescoço e pensou por um tempo, sacudindo o corpo depois. Nesse caso, eu fujo de lá e volto pra cá, Pru. Então chegamos a um acordo. A garotinha loira prometeu com sinceridade. Se você voltar, eu vou pegar um monte de pássaros e assar todos eles para você comer. Ah, e tem também o favo de mel que descobrimos na última vez. Vou esperar você voltar para comermos juntas. Pru, Magia assentiu-me outra vez. Chegamos a um acordo, Pru. O que eu deveria dizer? Roland, que estava de pé ao lado, também ficou emocionado com a cena. Faz apenas um mês, mas Magia já se tornou um de nós. Bom trabalho, Raio. Bem, vejo vocês depois. Pru, Magia bateu as grandes asas. Depois de correr alguns passos, levantou o voo lentamente, os rodeou 2 vezes e, gradualmente, desapareceu no horizonte ao sudeste. Ela chegará até a ilha tranquilamente. Quando Roland viu o pequeno pombo desaparecer lentamente, ele sentiu uma pitada de preocupação. Sim, não haverá nenhum problema. Raio concordou sem hesitar, mas então ela pôs a mão na cabeça. Ela vai chegar bem, não é? Depois de se despedir de Magia, Roland rapidamente voltou para seu escritório a fim de continuar seus trabalhos. Desta vez, ele queria desenhar o conjunto completo de planos para a conversão dos 2 navios encomendados pela Câmara de Comércio da Baía Lua Crescente, pois estes seriam os primeiros navios a vapor. Logo,
Por usar uma única fonte de energia, não era necessário mudar o eixo de transmissão, pois o eixo de acionamento do motor a vapor seria conectado diretamente à pá, sem depender de uma caixa de engrenagens. Vários dutos de entrada de ar seriam utilizados para controlar a quantidade de ar bombeada e, assim, ajustar a velocidade do navio. Se alguém quisesse desacelerar ou atracar o navio, ele só precisaria fechar os dutos de entrada de ar e expelir o vapor excessivo através do escapamento. Nesse meio tempo, ainda seria bastante fácil acelerar o barco, já que a ventilação não afetaria a caldeira. O princípio por trás de todo o projeto não era complicado, então Roland conseguiu desenhar um modelo bastante rápido. No caso de ele querer obter um desenho preciso para sua fabricação, ele teria que ir pessoalmente medir o tamanho dos navios. Nessa hora, Ana entrou no escritório, carregando um livro. O que aconteceu? Roland colocou de lado a pena de ganso que utilizava para escrever, enquanto sorria naturalmente. Eu já terminei este livro. Com essas palavras, Ana colocou o livro Fundamentos Teóricos da Ciência Natural em sua mesa. Ao ver isso, Roland ficou um pouco sem graça e seu sorriso perdeu o brilho. Isso é simplesmente um absurdo, ele pensou. Em alguns meses, ela conseguiu ler todo o conhecimento matemático e físico do ensino médio. Ele nem precisava perguntar se Ana tinha entendido tudo, porque quando ela disse que leu, na verdade, ela quis dizer que entendeu completamente o seu conteúdo, ou ela certamente leria mais uma vez e, em último caso, simplesmente viria perguntar a ele: você está desenhando os projetos para substituir a vela por um motor a vapor como fonte de energia? A atenção de Ana foi rapidamente atraída pelo esboço que estava sobre a mesa. Mas o quê? Essas duas rodas são semelhantes aos remos de uma canoa, certo? Quando elas girarem, a metade inferior, que está submergida pela água, irá produzir energia cinética rotacional para empurrar o navio, mas a metade superior ainda ficará exposta, não aproveitando completamente o seu potencial. Então, por que não apenas mergulhar elas completamente na água? Roland olhou para ela com a boca bem aberta, sem saber como responder. Como as pessoas não nascem com conhecimento, isso significa que, apenas olhando estes esboços, ela conseguiu fazer tamanho julgamento nesse curto período de tempo. Ao pensar nessa possibilidade, Roland ficou extremamente interessado, e perguntou: então, você pode me dizer como você melhoraria? Roland apoiou o queixo na mão enquanto, ao mesmo tempo, olhava para Ana com grande interesse. Atualmente, ela estava completamente focada em seu trabalho. Roland podia ver, enquanto Ana se movia, sua franja caindo por cima de seu rosto. Seus delicados cílios tremulavam de vez em quando. Um rubor rosado brilhou em suas bochechas claras. Embora Roland pudesse ver apenas o rosto dela deste ângulo, ele ainda podia capturar o contorno perfeito e suave de seu rosto com a ajuda da luz, incluindo o arco da ponte do nariz, o queixo delicado e o pescoço elegante. Você quer comer um peixe? Rouxinol apareceu e colocou as mãos entre os dois. Ana assentiu e pegou um pedacinho de peixe seco. Obrigada. Quando sua linha de visão foi bloqueada, Roland tossiu duas vezes e, logo depois, virou-se para os desenhos sobre a mesa. Inicialmente, Ana tentou deixar as rodas completamente na água. No entanto, desta forma, significava que seria difícil observar a posição da roda ao se aproximar da costa, podendo, facilmente, colidir no cais ou na doca. Ela então colocou a roda na extremidade traseira do navio, o que era a prática padrão, mas com isso a configuração da transmissão tornou-se muito mais complexa. Afinal, o motor a vapor era muito grande e não era adequado para ser colocado na ponta do casco. Dessa forma, o eixo de transmissão e a caixa de engrenagens, responsáveis por controlar a velocidade, acabariam ocupando uma grande parte do casco. Quando Roland viu o mais novo conceito dos desenhos de Ana, ele, mais uma vez, pensou em como essa garota era dotada de talento e inteligência. O esboço que Ana fez estava muito próximo do layout da hélice de um eixo só. O motor a vapor estava no fundo do casco e o eixo de transmissão se estendia para fora do casco, abaixo da linha da água. Na extremidade, ela conectou 4 lâminas quadradas, o que lhe deu uma aparência semelhante a um moinho de vento. Eu não sei se isso pode ser feito dessa maneira, ela hesitou o traço, mas é razoável dizer que, mantendo a pá nessa inclinação, poderia produzir força horizontal. No entanto, ao reduzir a roda para nossas lâminas, não sei se ela pode gerar energia suficiente para mover o navio. É claro que seria possível,
Ele só precisa de uma pequena modificação. Roland pegou a pena da mão de Anna e desenhou um design original da hélice. Comparado ao desenho anterior que se assemelha a um moinho de vento, esta nova forma de lâmina é mais adequada para rotacionar dentro d'água. Sua linha de pensamento está inteiramente correta, mas o requisito contratual é transformá-los em simples navios movidos a vapor. Então nós continuaremos com o primeiro método. Isso não tem nada a ver com a tecnologia, é simplesmente uma estratégia de negócios. Roland fez uma pausa e depois perguntou: eu vou medir o casco, você quer vir comigo? Anna respondeu piscando seus olhos azuis. Dominar a teoria e depois colocá-la em prática é a melhor maneira de aprender. Roland pensou. Rouxinol. Quando Anna seguiu o príncipe até a porta, ela viu que Rouxinol ainda estava olhando aqueles desenhos sobre a mesa, enquanto ficava com a boca cada vez mais aberta. Ah, vocês podem ir primeiro, eu vou em seguida. Enquanto segurava os esboços em sua mão, Rouxinol os comparava repetidamente, chegando à conclusão, mas ela não mudou somente a posição da roda. Heleazwit capítulo 214. A frota mercante seguiu um afluente do Rio Vermelho no caminho para o norte e, depois de passar por Cidade da Prata, entrou no grande canal que deságua na cidade real de Castelo Cinza. Theo lembrou-se de ter lido uma vez nas crônicas de Castelo Cinza que há 200 anos, tudo por aqui era um grande território selvagem. Para transportar a prata minerada para a capital do reino, Wimbledon I havia convocado muitos pedreiros e quase 10.000 serventes. Depois de 20 anos cavando, eles finalmente abriram uma conexão direta entre as minas de prata e a cidade real do reino. No entanto, durante o processo de construção, uma nova cidade também se formou gradualmente em torno das minas de prata, posteriormente nomeada pelo último rei como Cidade da Prata. Mas as terras que apareciam em sua frente eram completamente diferentes da visão de 200 anos atrás, pois não havia mais florestas e terras inexploradas. Em vez disso, ambos os lados já haviam sido cobertos por exuberantes campos agrícolas, que se transformaram lentamente em uma aldeia. Ao ver essa cena, Theo pensou na Avenida Real, que conectava Vila Fronteiriça e Forte Cancioneiro. Quando essa estrada for concluída, ele acreditava que as colinas dos arredores também se tornariam mais densamente povoadas. Ouvi dizer que você já morou na cidade real de Castelo Cinza. De repente, uma voz feminina soou por trás dele. Quando Theo virou a cabeça, viu que a voz pertencia a Margarete, proprietária da caravana. Ele assentiu com a cabeça. Antes de me tornar um guarda do palácio, vivi no centro da cidade. Como você se sente retornando à sua antiga casa? Honestamente falando, não faz muita diferença. Theo disse, se não fosse pela ordem de Sua Alteza Real, preferiria ficar em Vila Fronteiriça. Embora a cidade real pareça ser um lugar animado, as pessoas acabam se sentindo sufocadas vivendo lá. Especialmente para os mais pobres e os da baixa nobreza. Theo pensou. É mesmo. Margarete sorriu. O quanto você sabe sobre Roland? Digo, Sua Alteza Real. Por que a pergunta? Theo sentiu um calafrio e seu coração acelerou. É que eu acho Sua Alteza uma pessoa realmente incrível. Claro, muitos rumores ruins de Roland espalharam-se pela cidade real de Castelo Cinza e você também deve tê-los ouvido. No entanto, em Vila Fronteiriça não é nada como esses rumores dizem. Seu comportamento e ideias são imprevisíveis. Margarete pausou por um momento e depois continuou, tendo em vista a construção do motor a vapor. Posso afirmar que Sua Alteza é uma pessoa muito bem instruída. Mas por que até mesmo seus soldados são tão diferentes? Falando sobre o primeiro exército, Theo olhou na direção dos soldados que estavam sentados no convés. Como os soldados precisavam executar sua missão na mais completa furtividade, eles não estavam equipados com armas de fogo, nem estavam vestindo seu uniforme militar. Em vez disso, todos usavam diferentes armaduras de couro e equipavam-se com lanços de madeira nas costas. Para todos os efeitos, eles eram uma guarda comum que toda a caravana contratava. Para a maioria deles, essa foi a primeira vez em que estavam tão longe da região oeste, e por isso, todos estavam olhando ao redor com muita curiosidade e falando uns com os outros sobre o que viam. Mesmo assim, nenhum deles sequer tirou o sapato, baixou a guarda ou mesmo desprendeu a lança de suas costas. Por outro lado, muitos dos mercenários da caravana, para evitar o sol, deixaram o convés e entraram na cabine, restando apenas 3 ou 4 pessoas no convés que, por sua vez, tiraram os sapatos e sentaram no chão, fazendo uma sombra com as mãos para cobrir os olhos. Eu também não sei. Theo respondeu relutantemente.
Não era como se ele estivesse tentando esconder algo, era simplesmente porque ele não sabia a resposta. Depois de chegar em Vila Fronteiriça, o quarto príncipe tornou-se muito diferente em relação ao seu comportamento anterior na capital. Provavelmente, o comportamento anterior de Sua Alteza era somente um disfarce. E mesmo. Margarete não disse nada mais, ficando em silêncio por um momento e então, de repente, estendeu a mão e apontou para longe. Olhe, lá está a muralha da cidade. Chegaremos em breve. Ao longe, Theo conseguia distinguir uma linha cinza que, no momento, ainda estava um pouco turva. Entretanto, apenas olhar para isso fazia Theo sentir a magnificência das muralhas da cidade. Elas carregavam o nome da Guilda dos Pedreiros, já dissolvida, como sua obra principal e mais renomada. Tanto a altura como a espessura eram inigualáveis no reino de Castelo Cinza. Ele tinha ouvido até mesmo que as muralhas tinham quartos e canais que ofereciam lugares para quase 1000 soldados descansarem, tornando possível garantir uma patrulha ininterrupta e um suporte rápido. Quando as muralhas ficaram claras para Theo, os diversos fugitivos também entraram em seu campo de visão. Muitos civis estavam reunidos nos arredores da cidade real de Castelo Cinza. Eles construíram galpões simples ao longo das muralhas. Frente aos galpões, haviam vários lugares emitindo fumaça. Aparentemente, eles estavam cozinhando um mingau de arroz. Por enquanto, o alimento não havia sido um problema e as expressões faciais destes fugitivos estavam boas e saudáveis. Mas a ajuda da cidade real era apenas passageira, tudo era questão de benefícios, e terminando a integração de algumas destas pessoas às forças nobres locais, o restante seria afastado pelas tropas. Como você planeja cumprir sua missão? Margarete perguntou com curiosidade. Fará com que soldados atraiam pessoas por meio de propaganda? Não, este plano teria uma baixa eficiência. Além disso, seria muito fácil chamar a atenção indesejada dos outros. Theo balançou a cabeça. Se você quer fazer algo na cidade real, você precisa subornar um funcionário ou contratar alguns ratos. Acredito que você deve conhecer todo esse procedimento muito bem. Claro. Margarete riu. Eu queria ajudá-lo com uma ou duas palavras, mas parece que é desnecessário. Então, se você precisar de dinheiro, basta me pedir. Margarete entregou a Theo uma insígnia. Ao ver um gerente de qualquer uma das minhas lojas, você pode mostrar essa insígnia e imediatamente eles entrarão em contato comigo. Além disso, caso precise de uma quantia inferior a 100 peças de ouro, você pode pegar diretamente com eles. Obrigado. Theo pegou a insígnia. Era uma pedra vermelha com certas palavras incrustadas em um idioma que ele não conhecia. Não precisa ser tão educado. Ela riu. O dinheiro será reembolsado por Sua Alteza, com juros. Depois de chegar no cais do canal, Theo ordenou aos soldados do primeiro exército para ficarem nos arredores e esperarem por notícias. Eles só tinham uma única tarefa, a de não serem vistos pelas patrulhas da cidade real, evitando-os o máximo possível. Theo e um outro soldado, seu braço direito, entraram na cidade juntos com a caravana. No portão, ele observou que a inspeção dos guardas se tornou muito mais estrita do que antes. Aparentemente, eles não permitiriam a entrada de fugitivos da região leste. Depois de entrar na cidade, a primeira coisa que Theo viu foi uma fileira de forcas. 4 mulheres estavam penduradas pelo pescoço, com as mãos amarradas nas costas, emitindo um cheiro horrível devido à sua exposição ao sol escaldante. Ao ver essa cena, Theo imediatamente franziu a testa. Timothy está realizando uma caça às bruxas na cidade, e estas são as infelizes que foram pegas. Margarete suspirou. Bem, elas não são exatamente bruxas. Algumas delas são simplesmente objetos que a aristocracia jogou fora depois de usar e abusar, notoriamente aproveitando esta oportunidade para descartá-las. Não sei o que seria melhor, continuar sendo prisioneira em um quarto escuro, ou ser logo enforcada e se livrar de todo esse sofrimento. De qualquer maneira, o que eu desejo agora é que elas descansem em paz. Durante o último semestre em Vila Fronteiriça, Theo tinha percebido que as bruxas não eram tão imperdoáveis como a igreja pregava e que, exceto por suas estranhas habilidades, não havia diferença entre elas e as pessoas comuns. Olhando para os corpos das mulheres penduradas na forca, ele poderia determinar que a menor delas tinha apenas cerca de 14 a 15 anos de idade. Ao perceber isso, seu coração apertou, sua garganta secou e um sentimento sufocante o envolveu. Era difícil evitar. Nenhuma grande mudança havia ocorrido nestes 6 meses. Com exceção da estrada principal, pavimentada com pedras azuis,
que levava ao portão da cidade. Todas as outras estradas laterais de vielas ainda eram de terra. Agora, sob o sol quente do verão, o chão estava coberto de rachaduras, fazendo com que toda carruagem que passasse pelo local, levantasse um monte de poeira no ar. Era bem inesperado e difícil de entender como as construções de uma vila desolada na fronteira, pudessem superar as da capital do reino. Depois de atravessar 2 ruas, a caravana entrou na área de comércio. Em vez de seguir, Theo se despediu de Margaret e entrou sozinho em um beco. Chegando à entrada familiar da taberna Toca do Trompetista, ele imediatamente abriu a porta e entrou. Ei, a taverna só vai abrir à noite, alguém gritou. Theo os ignorou e foi direto para o bar. Ao parar na frente do homem forte, um barman que estava limpando as taças de vinho, ele disse com entusiasmo: ainda se lembra de mim? Quem diabos é você? Não ouviu que a taverna só abre à noite? Ele impacientemente colocou a taça no lugar, mostrando uma expressão sombria, enquanto 2 garçons, que estavam limpando as mesas e cadeiras do bar, também se aproximavam para cercá-lo. Agora vou contar até 3. 1, D. Sir Theo. Ei, sou eu. Theo cuspiu no chão. Eu tenho um bom negócio para oferecer a você. Eleazar capítulo 215. Theo foi levado para o segundo andar da pequena casa. O homem musculoso havia dito aos garçons para continuarem limpando e fechou a porta. Esses quartos costumavam ser usados para entreter aqueles clientes com necessidades especiais, mas por apenas 25 peças de cobre por noite, o ambiente não era muito elegante. Dentro da sala, havia um cheiro de mofo desagradável e uma cama estreita, cujos lençóis estavam tão amassados que davam a impressão de não terem sido lavados há muito tempo. No centro havia uma mesa de madeira, um de seus cantos estava quebrado e haviam diversas rachaduras cobertas por musgos, dando-lhe uma aparência suja e gordurosa. Mas Theo parecia não se preocupar com isso e, sem muito cuidado, jogou-se na cama, esperando silenciosamente o homem corpulento iniciar a conversa. Você desapareceu por um bom tempo. O homem disse com um sorriso. Sei que Sir Nagy ocupou o seu lugar, mas por que desaparecer assim? Mesmo não estando mais encarregado deste assunto, você ainda pode beber um copo de vinho conosco, certo? Seu apelido era Martelo Negro. Ele era o vigia da Toca do Trompetista e um dos membros dos Falanges. Seu nome parecia bastante assustador, mas ele era apenas um dos muitos ratos na cidade real de Castelo Cinza. Para ajudar uns aos outros, os ratos formaram grupos, dividiram o território sob seu controle e, de acordo com a sua operação comercial, poderiam ser tanto um grupo organizado quanto um grupo sem qualquer liderança. Cada organização do submundo tinha, pelo menos, uma comerciante nobre ou rico como um mentor intelectual por trás deles, e o grupo Falanges não era a exceção. Mas, ao contrário de um cão doméstico, a maioria dos ratos não escolheria ser leal a apenas uma pessoa. Havendo interesse, eles trabalhariam para qualquer um. Bobagem. Theo disse sem rodeios. Peça para Silvio, Porqueiro, Anel de Prata e Barroso virem aqui na taverna de noite. Eu preciso que eles façam um serviço. Todos são membros da Toca do Trompetista. Martelo Negro exclamou, confuso. Mas, só eles? Tem certeza que é o suficiente? Como eu disse, esta é uma excelente oportunidade de negócios. Ele deu de ombros. Eu só vim aqui pedir para você porque, bem, você sabe, você me ajudou muito no passado. Geralmente, o primeiro passo para se fazer negócios com os ratos de rua era encontrar um intermediário, e este determinaria se o contrato seria fechado ou não. Uma vez fechado, o intermediário delegaria a tarefa para a pessoa certa e, ao mesmo tempo, seria responsável pelo dinheiro. Claro, o contrato era apenas de boca, não havia um certificado que pudesse ser usado como garantia e, consequentemente, não havia a certeza na realização da tarefa solicitada. Em geral, pode-se dizer que as organizações mais prestigiadas se preocupariam com sua credibilidade. Então, seus custos de comissão também eram altos. Já uma organização nova cobraria um preço mais baixo, mas careciam de credibilidade e era muito provável que o empregador perdesse todo o dinheiro investido. Com o tempo, um equilíbrio delicado foi formado entre os ratos e a patrulha da cidade, que juntos, mantiveram uma imagem de ordem superficial dentro da cidade real de Castelo Cinza. Antes de Theo se tornar um guarda do palácio, ele serviu de patrulha, responsável por passar algumas tarefas aos ratos, que realizavam trabalhos sujos e inconvenientes. Logo, ele tinha bastante clareza sobre quais grupos de ratos de rua eram os mais poderosos, seus territórios dentro da cidade real e a sua influência,
dando-lhe a oportunidade de eliminar o tempo necessário para lidar com o intermediário. Quanto à razão pela qual ela escolheu o grupo Falanges, era porque eles não eram tão ruins quanto os outros. Se me permite perguntar, você está trabalhando para quem agora? Martelo Negro perguntou, enquanto hesitava. Theo não lhe deu uma resposta. Em vez disso, simplesmente apontou com o polegar para a direção do palácio atrás dele. Ninguém poderia imaginar que, logo após se tornar um guarda oficial do palácio, Theo seria designado pelo rei para ser a guarda pessoal do quarto príncipe, Roland, posteriormente destinando-se à vila fronteiriça. Nos 6 meses em que Theo não foi visto, Martelo Negro e os outros pensaram que ele estava trabalhando no palácio. E Roland, junto com Timothy, também pertencia à família real, então o simples ato de apontar para o castelo não era, em si, uma mentira. Entendi. Martelo Negro assentiu, mas Silvio e Porqueiro se foram. Posso pegar o meu pessoal? O que aconteceu com eles? Morreram. Martelo Negro disse cheio de ódio. Eles entraram em conflito com o pessoal da Água dos Sonhos quando foram para o Distrito Norte vender flores de papoula e dormideiras. Carzas e seus homens expulsaram eles de lá. Silvio teve sua garganta cortada, enquanto Porqueiro teve seu corpo jogado no canal. Theo franziu a testa. A patrulha não dava mínima para este tipo de situação. Em alguns casos, eles até mesmo provocariam os ratos para causar este tipo de conflito, com o intuito de controlar a quantidade e força deles. Logo, quando um ou outro morria, não fazia a menor diferença. Está tudo bem, mas lembre-se, eles devem ser membros da taverna. Theo respirou profundamente depois de deixar a toca do trompetista. O cheiro úmido e mofado da taverna o fez querer vomitar, e só quando seus pulmões estavam, mais uma vez, cheios com o ar quente e ardente do verão, é que ele conseguiu dispersar a sensação ruim e sufocante. Embora Martelo Negro tenha o convidado para esperar na taverna, alegando que serviria um bom vinho para entretê-lo, Theo não estava disposto a ficar nesse local por muito tempo, pois tempo era precioso, e ele precisaria se preparar para qualquer eventualidade. Depois de sair da taverna, ele decidiu ir ao centro da cidade, procurar uma pousada razoável e reservar um quarto para a noite. Quanto aos soldados do primeiro exército, eles já eram muito habilidosos para acampar à noite por si mesmos, então, não havia necessidade de lhes se preocupar. Quando a noite caiu, Theo voltou à toca do trompetista. Neste momento, a taverna estava como antes, e de tempos em tempos um cliente entrava ou saía. Por um momento, ele apenas assistiu de um canto escuro, esperando que os clientes regulares entrassem na casa. Como uma taverna de baixa qualidade na cidade externa, a maioria dos visitantes eram civis, então eles só serviam cerveja barata. Apenas 10 peças de cobre eram suficientes para beber várias canecas grandes de cerveja. Dentro do ambiente barulhento, ele rapidamente encontrou os homens de Martelo Negro. Todos estavam sentados em uma mesa, ao lado da parede, e em cima da mesa estava o osso branco de um dedo. Theo caminhou lentamente, observando tudo ao seu redor, e sentou-se em uma cadeira ao lado deles. Boa noite, senhor. Anel de Prata e Barroso o cumprimentaram com um aceno de cabeça. Deixe-me apresentar estes dois para você. Esta é Mindinho. Martelo Negro acariciou a pequena mulher ao lado dele e então apontou para o jovem que estava sentado oposto a ela. E este é o Falques. Ele recentemente se tornou um membro da Falanges. Falques. Os olhos de Theo observaram o rapaz, enquanto Falques inclinava a cabeça um pouco nervoso. Dentro da nossa linha de trabalho, são raras as pessoas que têm um nome de família. Martelo Negro riu, e o perdeu tudo o que tinha no cassino, e sua mulher fugiu com outro cara. A casa dele foi posta à venda e ele não teve outra escolha, a não ser entrar para o submundo. Mas não se preocupe, ele vivia no distrito norte da cidade e visitava a toca do trompetista de vez em quando. Anel de Prata e Barroso são velhos conhecidos, e Mindinho parece uma filha qualquer das ruas, mas e o Falques? Theo realmente sentiu que havia algo estranho sobre ele. Mesmo assim, a aparência desse cara realmente denota que ele teve uma mudança drástica na vida, como se tivesse passado por muita dor e sofrimento, seja física ou mental. No entanto, estes olhos. Havia algo que Theo não conseguia entender, e depois de pensar bastante sobre isso, ele ainda não havia chegado a uma conclusão. Seja como for, já que ele morava no Distrito Norte e era um cliente da taverna, não deve haver nenhum problema. Além disso, a missão é bem simples, basta transportar os fugitivos. Não há nenhum risco envolvido. Theo pensou. Tudo bem.
A tarefa é simples. Os nobres querem dar um basta nos refugiados da região leste, pois a comida está diminuindo a cada dia e se continuar assim, é apenas uma questão de tempo até que os motins comecem, tornando muito mais difícil achar uma solução para lidar com eles. Por isso, eles pensaram em uma maneira de atraí-los para longe da cidade real de Castelo Cinza. O que quer que a gente faça? Martelo Negro perguntou. Muito simples. Vocês só precisam espalhar a notícia de que os lordes da região oeste precisam de refugiados para povoar e cultivar terras virgens. Além disso, uma frota com mercenários já começou a escoltá-los de volta e chegará em 3 dias no cais. Então, a única coisa que vocês precisam fazer é espalhar essa mensagem entre esses idiotas fora da cidade. Sintam-se livres para adicionar detalhes específicos. Quanto mais atrativo for, melhor. Mas, e se eles não aparecem na hora marcada? Será um desperdício de tempo. Anel de Prata disse. Claro, não se preocupe, a escolta virá. Teu sorriu. Hã? Anel de Prata ficou assustado. Então é verdade que os lordes da região oeste irão aceitá-los. Mas como você é um idiota, Martelo Negro deu um cascudo em Anel de Prata. A mentira deve parecer a mais verdadeira possível. Vocês acham que, uma vez na região oeste, eles conseguirão voltar facilmente? Eles virão de quê? A pé? Então, se os lordes locais estão aceitando refugiados ou não, isso não tem nada a ver conosco, tampouco é nosso problema. Deixem essa dor de cabeça para eles. Martelo Negro olhou para Teu. Esta não é uma tarefa difícil, mas a recompensa, o dobro. Teu disse erguendo 2 dedos, o dobro do habitual. Meu novo empregador tem dinheiro, ao contrário da patrulha. Ele só quer resultados, já o custo não importa. Eu não te disse? É um excelente negócio. Teu disse sorrindo. Release capítulo 216. Durante os 2 dias seguintes, Teu não parava de se mover entre a Câmara de Comércio de Margaret e os subúrbios da cidade real de Castelo Cinza. Margaret forneceria a frota para o transporte dos refugiados, enquanto o primeiro exército, que estava disfarçado de um grupo de mercenários, chegaria ao cais do canal no horário designado para providenciar a triagem e o embarque. Quanto à divulgação de informações, Teu não estava preocupado, pois Martelo Negro com certeza iria cumprir essa missão com tranquilidade depois de ter recompensas tão generosas. Além do mais, Teu estava acostumado a fazer este tipo de negócio. Deixar que os ratos fizessem esse trabalho era muito mais conveniente do que contratar pessoas de fora. Embora houvesse dificuldades com a divulgação no Distrito Norte, os refugiados certamente espalhariam a notícia entre eles mesmos. Além disso, ele não conseguiria, de qualquer forma, contratar os ratos de todos os distritos. A respeito disso, Sua Alteza Real explicou explicitamente a ele que esta era uma tarefa que poderia ser feita ao longo do tempo, enviando um navio após o outro. No dia da chegada da frota, quase 1000 pessoas destituídas de suas terras e bens, haviam chegado ao cais, superando as expectativas de Teu. Se a propaganda fosse, de alguma maneira, feita pelo primeiro exército, 100 pessoas já teria sido uma grande façanha. De acordo com os requisitos de triagem de Sua Alteza Real, as crianças foram autorizadas a embarcar primeiro nos navios, seguidas pelas famílias das crianças e, finalmente, os outros adultos. Quanto aos cidadãos idosos, Teu descobriu que quase não havia pessoas com cabelos grisalhos na multidão. Talvez eles não desejassem arriscar ir a um lugar remoto e desconhecido, ou, quem sabe, foram incapazes de escapar da região leste para a cidade real de Castelo Cinza desde o início. Depois que a primeira frota, contendo 10 chalupas, deixou o cais com 500 pessoas a bordo, o restante foi levado de volta ao acampamento, mas todos foram informados de que a frota iria retornar. Pensando que tudo ia bem com as tarefas estabelecidas por Sua Alteza, Teu não esperava que, pouco depois do segundo grupo de refugiados a embarcar, ocorresse um grande problema. Uma doença estranha surgiu repentinamente na cidade real de Castelo Cinza. A primeira vítima foi descoberta ao longo da estrada. Seu corpo estava coberto com muitas manchas negras e não haviam dentes em sua boca, todos caídos no local. Sua pele também se abriu em muitos lugares, e o sangue que fluía desses locais tinha mudado de cor, tornando-se muito mais escuro, assemelhando-se ao sangue das bruxas que foram devoradas pelo terror da tortura do diabo. Mas desta vez, o falecido não era uma mulher, mas sim um homem residente do Distrito Norte. Pouco depois, vários cadáveres com os mesmos sintomas foram descobertos um após o outro. Além disso,
Algumas pessoas que entraram em contato com os cadáveres também começaram a desenvolver manchas escuras. Seja o tratamento à base de plantas ou compressas frias, nada era capaz de subjugar a doença. Mesmo com o tratamento da sangria, notava-se um escurecimento no vermelho do sangue, como se uma tinta negra tivesse sido misturada ao mesmo. Logo, o medo se espalhou pelas massas, o que aumentou constantemente a quantidade de pessoas que foram à igreja para rezar, mas tudo era inútil. Todos os dias, mais e mais pessoas apresentavam essas manchas pretas na pele, e até fora da cidade, na área dos fugitivos, foram descobertos estes sintomas. Finalmente, o sumo sacerdote da igreja apareceu na frente das procissões e declarou que tudo isso era um engodo das bruxas para espalhar o poder do diabo, infectando outras pessoas inocentes dessa maneira. Além disso, o padre disse que, no presente, qualquer tratamento era incapaz de resistir ao poder do diabo, e que as pessoas infectadas morrerão miseravelmente. No entanto, a igreja nunca ficaria sentada à deriva. Eles já desenvolveram o elixir sagrado, que era poderoso o suficiente para sobrepujar o poder do diabo do inferno. O discurso, de algum modo, trouxe esperanças às pessoas infectadas, que esperariam todos os dias, em frente à igreja, pela chegada do santo elixir. Embora Theo tivesse fortes dúvidas quanto às alegações da igreja, ele temporariamente impediu o transporte dos refugiados para providenciar todas as contingências. Por que você quis parar? Martelo Negro perguntou, extremamente intrigado. Por que não os mandamos logo para o oeste? Você quer que eles se tornem ferramentas para as bruxas aqui na cidade? Eu recebi a ordem de interromper o transporte de refugiados do meu empregador. Theo respondeu com impaciência. Eles são apenas fugitivos comuns, não são um grande problema. Se o oeste também for infectado por essa força do mal, como o reino ficará? Martelo Negro ficou ligeiramente aturdido, mas o que acontece na região oeste não nos diz respeito. Sir Theo, o que acha? A gente simplesmente finge que não ouviu nenhuma ordem do seu empregador e continuamos a espalhar as notícias. Pense nisso, esta doença é muito demoníaca, um toque e você já fica infectado. Eu simplesmente não posso ficar aqui e esperar que o diabo venha. Mesmo que uma muralha o separe de nós. Fingir que não ouvimos? Theo perguntou friamente. Assim como eu, você é só um peão. Só obedeça. Depois que saiu da taverna, Theo foi até a loja mais próxima, marcada com o emblema da Câmara de Comércio de Margaret, e revelou sua insígnia. Preciso ver sua chefe. Quanto antes melhor. Não demorou muito para ele se encontrar com a comerciante em uma sala secreta da loja. A doença definitivamente não tem nada a ver com as bruxas. Margaret começou. Se elas pudessem liberar um poder tão demoníaco, a pedra da retaliação divina seria impotente, e elas já teriam transformado Hermes em uma zona morta. Eu também penso o mesmo, mas isso ainda é um assunto urgente que deve ser relatado à Sua Alteza Real. Embora não tenha havido sintomas de manchas negras nos dois grupos de fugitivos que embarcaram para a vila fronteiriça, parece que esta doença não se manifesta imediatamente após o contágio. Caso algumas pessoas nos navios tenham sido infectadas por esta doença maligna, Vila Fronteiriça deve se preparar para isso imediatamente. Theo tirou uma carta dobrada do bolso. Preciso da sua ajuda para enviar essa mensagem de volta a Sua Alteza o mais rápido possível. Naturalmente. Margaret assentiu. Enviar informações entre comerciantes sempre foi a forma mais rápida. Depois de vários dias viajando de navio, Lúcia queria vomitar. Durante o mês passado, parecia que ela sempre estava fugindo por sua vida. Primeiro ela fugiu da região leste para a capital do reino, depois ela fugiu da capital para a região oeste. A razão de ter fugido da região leste era porque ela foi expulsa de casa. Agora, fugir da capital para a região oeste teve uma razão melhor. Ela teve um vislumbre de esperança. Irmã. Água, estou morrendo de sede. Ling gemeu de forma dolorosa e estendeu a mão, enquanto ela agarrava o braço de Lucia. Tudo bem, irei buscar um pouco de água. Lucia pegou um cantil de couro que estava ao seu lado e, tonta, cambaleou para fora da cabine. Ela se esgueirou no ponto mais baixo do navio e esticou o braço com o cantil para tentar enchê-lo com a água do rio. Com o balanço do navio, ficou impossível para ela resistir, e com um som de blergue, Lucia vomitou. Colocando para fora, pela boca e nariz, o resto da comida que ainda estava em digestão, acompanhado com o ácido gástrico e bile. Ela suprimiu vigorosamente o desejo de cair em prantos, cerrou os dentes e esfregou o rosto com o dorso da mão, continuando a mergulhar a bolsa no rio.
Quando o cantil finalmente ficou cheio de água, ela a segurou cuidadosamente em seus braços e cambaleou de volta à cabine. Aqui um pouquinho de água, abre a boca. No entanto, o estado de Lin parecia estar piorando. Suas bochechas não estavam com o rubor natural e sua testa estava terrivelmente quente. Ela cerrou firmemente os lábios, gemendo frequentemente, como se estivesse com muita dor. Abrindo, ela mesma, a boca de Ling, Lucia dobrou o cantil de modo que as gotas caíssem diretamente na boca dela. Você está muito perto dela. As manchas escuras já alcançaram o pescoço. Ela não vai suportar por muito tempo. Um homem de meia idade, bastante fraco, que também estava na cabine disse, eu e ela morreremos aqui. Você tem que pensar em si mesma. Pouco depois de embarcarem e partirem da cidade real de Castelo Cinza, algumas pessoas começaram a sofrer de uma doença terrível. Primeiro, todo o seu corpo ficava excepcionalmente quente, seguido pelo surgimento de manchas escuras na pele. Dentro de 3 a 4 dias, a doença começaria a piorar. Além dos infectados entrarem em coma, as pessoas que tivessem contato com eles também ficariam doentes. Portanto, no 5º dia, a frota havia preparado um veleiro especificamente para o transporte dos doentes. Lucia pensou que o motivo de não haverem jogado os refugiados doentes no rio, era porque dentro da própria equipe haviam pessoas infectadas. Depois que as primeiras manchas escuras foram descobertas no corpo de Ling, pessoas começaram a falar para ela se afastar, mas Lucia, obviamente, não quis ouvir, decidindo permanecer ao lado da irmã mais nova custe o que custar. Para cuidar da jovem Ling, Lucia quase não dormiu durante 2 dias. No entanto, ela ainda estava firme em sua luta, acreditando que, se pudessem chegar na região oeste, tudo mudaria para o melhor. Se os rumores estivessem certos, a Associação Cooperativa das Bruxas seria a sua última esperança. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.